santo solo, santuário, terra fecunda, transbordando os corações, o amor de Deus. Já é tempo, já é tempo de misericórdia, de colher paz e bem. Santo solo, santuário, terra fecunda, transbordando os corações, o amor de Deus. Já é tempo de misericórdia, de colher paz e bem, de colher paz e bem. Paz e bem, família. Boa noite. Para darmos início a este momento, né? Vamos invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Peçamos também a presença de Maria, para que ela gere também Jesus no meio de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor Jesus, ensina-me a ser generoso, a te servir como tu mereces, a dar sem contar, a combater sem medo de feridas, a trabalhar sem procurar repouso, a me dedicar sem esperar outra recompensa, que não seja de saber que faço a tua vontade. Amém. Amém, família. Então, né, a gente não tem muito mais, assim, o que se apresentar, né? Porque realmente cada um se apresentou, mas, assim, nós que fazemos parte do GEB Propriar, para a gente é uma grande alegria esse momento, né? A gente poder construir junto esse momento em família, né? Realmente eu estou aqui, o coração pulsando, porque realmente tantas pessoas que partilham, né? Que vivem esse carisma, né? De esperança que é espalhado em todo o mundo, né? E essa alegria transborda mais ainda porque nós sabemos que cada um carrega consigo aquela fonte de amor, né? De Deus amor que sempre jorra e sempre transbordante porque a gente sempre divide, né? Esse amor que é nos dado a tantas outras pessoas, né? E a gente vive e se alimenta disso, dessa palavra diária que a cada dia vai nos tornando homens e mulheres grandes aos olhos de Deus. Hoje, como é uma noite especial, o que vai falar do nosso carisma, que a gente tanto ama, tenta viver, recomeça, cai, mas está sempre perseverando nessa luta, né, nessa caminhada de amor, nós temos esse grande desejo, e eu tenho esse grande desejo e alegria de também dedicar essa noite. Com certeza ela está intercedendo por nós. Não cheguei a conhecer nossa irmã Odete, das Pedrinhas, né, Maurício? E hoje, exatamente hoje, dia 24, ela faz 5 anos do seu falecimento. Ela faz 5 anos do seu falecimento e irmã Odete, né, está intercedendo por nós, né? Por toda essa graça, desse carisma da esperança, tanto leva amor, que tanto leva paz, que tanto leva realmente esse carinho humano a tantas famílias que precisam, né? Nós, de GEB Propriar, agradecemos mais uma vez a presença para poder juntos a gente construir, porque aqui, em unidade,
a gente sempre vai ter essa presença muito forte, que não é mais eu, Luciano, que falo com vocês, né? É mais de uma pessoa. E onde um ou mais está reunido, em nome de Jesus, ele vai estar presente, né? E a alegria nossa é ele estar presente no meio de nós. A gente ter essa garantia firmada, firmes, que ele está presente no meio de nós. Então, se ele está presente, então é alegria, é festa, né? É grande amor entre todo mundo, né? Então, todos sejam muito bem-vindos a essa reunião. Então, com essa alegria, a gente também, que é uma coisa, como eu já falei, nos move, nos deixa felizes também, em saber que sem a palavra nós não somos nada, né? Nós não conseguiríamos dar passo, porque é ela que nos deixa sempre em pé. E é o irmão, né? Que também é aquele que sempre nos dá a mão para poder caminhar junto, nesse mesmo empenho de vivê-la todo dia, todo dia, todo dia. E agora, o nosso irmãozinho vai ler o Evangelho, né, para a gente, e logo após vai ser a palavra do dia, para realmente a gente estar em sintonia mesmo com Deus e criar esse relacionamento mais profundo com Ele. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. A palavra de hoje foi tirada, capítulo 13, versículos 18 ao 23. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Alguém ouve a palavra do reino e não a entende. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando surge uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo sucumbe. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. O que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende. Esse dá fruto, produzindo a razão de 100, de 60 e de 30. Palavra do Senhor. Palavra do dia. Aquele que ouve a palavra e a compreende, esse produz frutos. Deus quer que, no nosso terreno, a sua palavra produza sempre 100% de frutos. Seria bom que cada um de nós perguntássemos por que a semente do semeador, Cristo, não produz todos os frutos que ele espera. Estamos distraídos, somos superficiais, estamos com atenção a que Deus nos diz. Temos medo de prestar plena atenção à sua palavra. É perceptível para nós durante os dias que recebemos a semente da palavra, recebemos o próprio Cristo como alimento. Ser terra boa. Aquele que ouve a palavra e a compreende, esse produz frutos. Então, né, gente, boa noite. Vamos agora dar início, né, ao nosso tema com o Marício, né? E, assim, até o término do tema, vai ficar aberto, né, para a gente partilhar, né, fazer comunhão. Viu? Qualquer um que quiser só partilhar, é só desconectar o microfone. Maurício, é com você. Obrigado, pessoal, pela oportunidade. É uma alegria a gente poder estar conectado essa noite, né? Eu estou vendo que tem muitas pessoas que estão participando também pela primeira vez, né? Então, assim, só para vocês conhecerem, então, me chamo Maurício, sou casado, tenho 3 filhos e atualmente eu moro aqui na Fazenda Esperança, aqui na Casa Mãe, em Guaratinguetá. Eu cheguei na Fazenda em 99 para fazer minha recuperação, então, de janeiro de 99 a janeiro de 2000. E aí fiz uma experiência de 3 anos fora, no GEV, e depois tive a graça
de poder ir para a missão nas Filipinas, onde nós ficamos 7 anos. Depois tive a alegria de viver aí em Sergipe, né, em Lagarto, mais 7 anos com a minha família. E atualmente, 2 anos e meio, estamos aqui em Guaratinguetá, vivendo essa experiência de estar trabalhando todo o tempo dedicado aos grupos Esperança Viva. Então, eu me sinto assim, como um representante de todos vocês aqui, junto à nossa presidência, aos fundadores, uma tamanha responsabilidade. Então, como eu disse, eu vivo aqui na fazenda com meus 3 filhos, vivo também com a minha mãe, e minha esposa trabalha aqui na escolinha, porque a fazenda aqui em Guaratinguetá também tem uma escola. Então, a minha esposa é professora lá na escolinha, e a escolinha tem essa missão de, não só de ensinar, mas de transmitir junto o carisma da esperança. Então, gostei muito desse tema, é uma grande responsabilidade falar sobre isso, porque o carisma da esperança, ele não foi criado, não é o carisma do Frei Hans, do Nelson, o dono do carisma é Deus. Então, a gente vai falar de algo que Deus tem feito nesses mais de 35 anos que a Fazenda existe. Então, para procurar ser bem fiel àquilo que está escrito, para a gente poder meditar um pouco, entender melhor, o carisma da esperança é a alma da nossa obra, é a alma do GEV, é a alma da Fazenda, é a alma de tudo que a gente faz. Então, falar sobre o carisma, entender um pouco mais sobre ele, é essencial. Então, eu fiz alguns pontos aqui que eu queria compartilhar com vocês para facilitar, no intuito de facilitar o nosso entendimento. Então, precisamos muito dessa unidade. Vocês já estão vendo, né? Precisamos muito dessa unidade, que é fruto desse amor recíproco, né? O amor de quem fala, falar por amor, o amor de quem escuta, de ter o coração vazio agora, para que a gente possa experimentar esse nosso carisma, que é a presença de Jesus em meio, mesmo através aí da câmera, mesmo através desse meio digital, tá bom? Então vamos lá. Carisma da esperança. Primeiro, acho que vale a pena a gente meditar um pouquinho. O que nós queremos dizer quando nós falamos sobre carisma? O que isso significa? Bom, lá na internet nós encontramos isso aí, ó. O que significa carisma? Ele é um dom extraordinário e divino. Ou seja, de onde vem? Concedido a um crente ou a um grupo de crentes para o bem da comunidade. Então, a gente pode dizer que o carisma, ele é uma graça de Deus. O carisma, ele é um sinal do amor de Deus por nós. Se a gente for observar na história da igreja, muitos carismas nasceram como uma resposta, como um sinal de amor por nós. Quer ver só? Vamos lá. Se a gente vai falar do nosso carisma da esperança, o nosso carisma da esperança, ele teve raízes. Ou seja, onde nós encontramos a raiz do carisma da esperança? Nós vamos falar do carisma da esperança propriamente dito daqui a pouco. Mas antes de falar do fruto, nós precisamos entender a raiz. E o carisma da esperança, ele tem 2 raízes, que vem do carisma de São Francisco de Assis, do carisma franciscano, e vem do carisma da unidade, do carisma do movimento dos focolares. São as nossas 2 raízes. E o que são as raízes para uma planta? Por exemplo, o que é a raiz para uma árvore? Ela nutre, não é verdade? É de onde nós recebemos alimento, estamos conectados da vida. Então, desses 2 carismas, nasceram o carisma da esperança. A gente não vai entrar muito em detalhes, porque nós não temos tanto tempo, mas só um exemplo. A maioria de vocês conhece quando o carisma da unidade surgiu. No momento de guerra. Então, no momento que as pessoas estavam sofrendo com as divisões,
com a guerra, com a falta de amor, Jesus inspira, através de Chiara Lubick, um carisma como resposta para a humanidade. Um carisma da unidade, um carisma de ser família, justamente no período de guerra. E o carisma de São Francisco, o carisma da pobreza, veio num momento também que a igreja vivia um pouco essa questão da luxúria, talvez, como é que a gente pode dizer assim, da riqueza. E vem São Francisco mostrando que nós podemos viver o amor, a fraternidade na pobreza. Então, traz uma resposta de Deus para a humanidade naquele momento que nós mais precisamos. E a gente pode dizer, e o carisma da esperança? O carisma da esperança vem no momento que existem tantas pessoas sem esperança, onde a depressão invade, onde as síndromes de pânico, tantas outras síndromes, tantas outras enfermidades que a humanidade hoje vem sofrendo. O carisma da esperança vem como um sinal de Deus, uma resposta. Então, eu queria deixar isso bem firme no coração nosso. Carisma é esse dom de Deus, um dom divino, que Ele dá para nós como graça. Escolhe, prepara as pessoas que têm um relacionamento muito íntimo com Ele, que têm o coração aberto, pessoas que estão dispostas a dar a vida por Ele, e essas pessoas se encarregam de receber em primeiro lugar esse carisma e de ser instrumento, canal de Deus para que esse carisma invada a humanidade, chegue até nós. O canal. Então vamos lá. O Frei Hans, que é o fundador da Fazenda, como a maioria de vocês sabem, ele é um franciscano. Então, desde muito cedo, já tinha no coração dele essa questão de querer viver com os pobres, com os leprosos de hoje em dia, com aqueles que mais sofrem. E o Frei Hans conheceu, no momento de crise, ele conheceu o movimento dos focolares. Ele estava passando uma crise tremenda no seminário, e ele conheceu uma família que vivia a espiritualidade do movimento dos focolares. Ele ficou hospedado na casa dessa família e no jantar, logo depois do jantar, essa família começou a partilhar com os filhos as experiências da palavra que eles faziam no dia a dia. E quando o Frei escutou as experiências concretas dessa família, ele ficou encantado. Era como uma resposta que o próprio Frei estava procurando para a vida dele. Então, quando o Frei conheceu o carisma da unidade, conheceu o movimento dos focolares, deu um novo ânimo. E o Frei entendeu que ele queria também seguir isso na vida dele. Então, não era mais só o carisma franciscano, mas o carisma da unidade que entrava na vida muito pessoal do Frei Hans. E quando o Frei, uma história longa, quando o Frei chegou em Guaratinguetá, o que o Frei fazia nas suas homilias? Ele não só explicava sobre as Escrituras, mas ele falava das experiências concretas que ele próprio vivenciava no dia a dia como pároco. E isso foi criando família. Essas experiências caíram no coração daqueles que se tornaram também os fundadores dessa obra, como, por exemplo, do Nelson, que vocês conhecem a história, que passava pela esquina, via os drogados, tinha medo, mas por conta da palavra e motivado pelas experiências que ele escutava do Frei Hans, ele teve coragem de se aproximar. E assim nasceu a experiência da Fazenda da Esperança. Já foi fruto dessa experiência que o Frei levou para a paróquia. Então, o Nelson, a Iraci, que é a nossa fundadora, todos frequentavam a paróquia e tantos outros voluntários, e eles eram atentos àquilo que o Frei falava. E foi se formando uma família que foi dando cara, foi dando forma a esse carisma da esperança aqui na cidade de Guaratinguetá. Então, só para ficar, como é que era essa dinâmica entre eles? O Nelson procurava ter um relacionamento bem próximo com o Frei, de comunhão, de partilha, de coisas muito pessoais que ele passava para o Frei, da vida dele.
e o Frei ajudava ele no sentido de escutar, e juntos eles buscavam viver a palavra. Então veja qual é a dinâmica, de onde vêm as raízes do nosso carisma. O Frei e o Nelson buscavam ter Jesus em meio entre eles, que significa buscavam se amar reciprocamente, buscavam partilhar tudo, buscavam oferecer a vida deles um para o outro, na disponibilidade realmente de construírem humanidade concreta. E essa unidade entre o Frei e o Nelson provocava a presença de Jesus. E quando o Nelson ia para casa, Nelson via os drogados. Então, Nelson sentiu um impulso, por causa da palavra, de se aproximar deles. Então, o que acontecia? Aí a gente vê a característica do nosso carisma. O estar com os leprosos dos dias de hoje, os drogados, aqueles que mais sofrem, aqueles que sofrem injustiças, são hoje os leprosos. E, ao mesmo tempo, mantinha a unidade de Jesus em meio com alguém. Então, aquilo que eles decidiam juntos, que era construído em unidade, Nelson levava. O Frei não ia com ele andando lá na esquina, mas não precisava, porque eles estavam unidos. E como eles estavam unidos, Nelson levava quem? Levava a presença de Jesus. E onde existe a presença de Jesus, liberta. E assim o Antônio e tantos outros decidiram mudar de vida. Então é importante a gente entender essa dinâmica. Não é que todos entendiam esse mistério de construir a unidade, de querer ter a presença, mas não precisava, porque Nelson já tinha o Frei que construía com ele, e ele ia de encontro a essas pessoas. Isso ajuda a gente a entender também como é que tem que ser a nossa dinâmica no Grupo Esperança Viva. Então não é só uma coisa, gente. Constrói a unidade e leva para aqueles que mais precisam. Esses dois precisam caminhar juntos para gerar o carisma da esperança. Então, eu vou para frente para não demorar muito aqui. Então, o carisma da esperança, ele tem o seu estilo próprio. Porque tem pessoas que confundem. Por exemplo, é bonito o movimento X, o movimento Y na igreja. De fato, a nossa igreja tem muitos carismas lindos, fantásticos. Mas nós já temos um carisma, que é o carisma da esperança. Então, a gente tem que tomar cuidado para não fazer mistura. Ah, isso aqui é tão bonito, isso aqui é tão bonito, e começa... Daqui a pouco você não enxerga mais o carisma da esperança, porque ele já está todo misturado. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Nós não somos os donos do carisma, nem proprietários. A gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente escuta assim, ah, fulano de tal não está fazendo unidade igual a gente, é por isso que está acontecendo isso com ele. É por isso que a vida dele não melhora. É por isso que... Vamos ter cuidado. Não somos os donos do carisma, somos portadores. E para a gente poder levar o carisma, precisamos vivenciá-lo em primeiro lugar. Depois, só Deus possui todos os carismas. Vem dele. Ele é o dono. E a igreja... ela guarda esses carismas, ela é a guardiã, ela protege, ela ajuda a identificar, ela ajuda a entender. Então, se um carisma não está ligado com a igreja, ele nem pode ser chamado de carisma. Então, ele é uma seita. Carisma é sempre em harmonia e unidade com a igreja, ele é reconhecido pela igreja. Não pode caminhar separado. É por isso que o GEV funciona numa paróquia, para que a gente esteja muito unido com a igreja, não é separado. Nós não podemos viver como se fôssemos uma família separada, unidos. O nosso carisma, ele exige uma mística. Mística, nesse caso, para nós, significa sintonia com Deus, relacionamento pessoal com Deus. Ou seja, eu, em primeiro lugar, preciso ter o meu próprio relacionamento com Deus, meu tempo de oração pessoal, não só em comunidade. Eu preciso me esforçar, primeiramente, de viver a palavra. É necessário essa sintonia com Deus, pessoal. O nosso carisma da esperança, ele gerou uma família espiritual, que a gente chama de família da esperança, que são essas pessoas que conhecem o carisma e que
têm desejo de se comprometer com esse carisma, sentem um chamado para vivenciar o carisma de uma forma muito mais profunda. Então, fazem os passos na família da esperança. A missão da família da esperança é levar o carisma. Então, é a santificação pessoal dos seus membros. Então, nasceu a família da esperança. E da mesma forma, o carisma fez nascer as instituições, que é a Fazenda da Esperança, que é o GEV, uma extensão da Fazenda da Esperança, que é a Casa dos Aidéticos, que a gente tem aqui em Guaratinguetá, que é o trabalho com as crianças, que é a escola. Todas essas instituições, elas nasceram da vivência do Evangelho, do carisma da esperança. Então, precisamos entender que todas essas instituições é como se fosse o corpo. E o carisma da esperança, a família da esperança, ela é a alma dessas instituições. Então, se uma Fazenda da Esperança não vive o carisma, ela está vazia. Se um GEV não vive o carisma, de fato, ele é vazio. Ele não transmite, ele não passa essa luz, essa serenidade. Então, nós temos que tomar muito cuidado para que essas instituições tenham sempre a presença do carisma. E nós construímos o carisma. Quer ver? Vamos em frente. É bem rapidinho. No regulamento interno da Família da Esperança, se fala muito do carisma. Por exemplo, se diz aí no primeiro passo que, no início, só queria viver o Evangelho. Ninguém queria construir uma fazenda, ninguém queria pensar em carisma. Ninguém sabia disso, gente. O único desejo que tinha no coração dos nossos fundadores era viver a palavra, só. Nós não precisamos se preocupar com muita coisa, só em viver a palavra. Então, isso significa que o carisma, ele não é fruto da nossa inteligência intelectual. Não é o carisma do Maurício, não é o carisma do Frei Hans, não é o GEV do Maurício, não é o GEV do Luciano, não é o GEV do Vinícius e nem do Padre Emerson. É de Deus. Nosso carisma é Jesus em meio. Nós representamos, somos um canal, mas não é nosso. O nome da Fazenda Esperança. Curiosidade, vocês sabem como nasceu? Foi bem espontâneo. Um repórter da TV Globo, logo no início dos primeiros anos da Fazenda, estava entrevistando os nossos jovens e no final da entrevista ele disse, essa é a Fazenda da Esperança. Mas não era o nome da fazenda, era outro nome. Só que naquele momento sentiram que era uma inspiração. O repórter, inspirado de ouvir as experiências dos meninos, teve essa inspiração, Fazenda da Esperança, e pegou esse nome. Só para vocês saberem de onde ele veio. Nem isso foi a gente que criou da nossa cabeça. Nem isso. Até o nome foi inspiração de Deus. Em 2010, estava escrito no decreto da Família da Esperança, ou seja, a nossa família espiritual foi reconhecida pela Igreja no Vaticano. Não simplesmente pelo bispo local, pela igreja local, mas em Roma. Nós recebemos a aprovação. Ou seja, é um carisma verídico que a igreja reconhece como carisma. Então, ele não tem data, gente. O carisma de Deus, ele vai perpetuar. Então, está escrito lá, o Senhor está nos doando um carisma, a esperança. Então, foi a igreja que disse que nós temos um carisma, não foi nós. Tá bom? Quem foram os primeiros, os apaixonados pelo carisma? Foram os fundadores. Mas é Jesus em meio, o fundador da família da esperança e do carisma. E isso tem que ficar bem claro. Ele é o verdadeiro dono. E qual é o nosso papel? É construir a presença de Jesus em meio e viver perto dos que mais precisam. Viver a palavra com os que mais precisam e ter unidade entre nós. Gente, o carisma não é a aventura de uma pessoa.
que se anima com uma palavra e quer viver tudo num dia só e no outro não tem mais força de fazer nada. Não. Nosso carisma, ele nasce em unidade, de maneira serena. Veja que legal esse último ponto. Todos aqueles que entendem essa inspiração de Deus e vivem com Jesus no meio deles, têm o carisma dentro de si e podem levar essa obra para frente. Então, não são só os fundadores. Como eu disse, não é o carisma só dos fundadores. Cada um de nós que se esforçarmos para viver assim, nós podemos levar para frente o carisma da esperança. Se não fosse assim, seria impossível abrir tantas fazendas e tantos grupos de Esperança Viva. O Frei Hans não vai mais abrir fazenda nenhuma. São pessoas que já receberam esse carisma e estão multiplicando. Não precisa mais da presença do Frei. Precisa como orientador, mas não a presença dele física para acontecer isso. Depois eu dou algumas dicas aqui para nós. Vocês já viram essa encíclica Salvos pela Esperança? Foi escrita em 2007 pelo Papa Bento. Quando vocês tiverem oportunidade, leiam. Para nós, ela é inspiradora, porque fala justamente da esperança, que é o nosso carisma. Então, se você quer se aprofundar, leia a encíclica, pesquisa, tem na internet, você encontra. Quem sabe uma vez, Luciano, você pode chamar alguém para dar um tema sobre isso, aprofundar um pouco, vale a pena. Em outubro de 2010, o Papa Bento enviou uma mensagem em ação de graças pelo reconhecimento da família da esperança. E o Papa Bento escreveu assim para nós: o Papa conta com vocês, que levem a esperança a Jesus Cristo ao maior número possível de jovens, porque ele dá a verdadeira liberdade que transforma o momento presente e forma um futuro melhor. Ou seja, o nosso Papa está nos dando essa missão de levar a esperança. E quem é a esperança? Jesus Cristo. Daí, o Papa Bento também definiu que a esperança é a própria pessoa de Jesus Cristo. Ela nos dá a verdadeira liberdade. A esperança é a liberdade que se compartilha com os outros. O uso da verdadeira liberdade é o amor. E o amor é um estilo de vida que nasce do carisma. Olha que bacana, gente. Então, ter Jesus em meio, ele é a verdadeira esperança. Ele que faz tudo nascer. Mas o carisma da esperança, como eu falei anteriormente, ele tem o específico. Então, ele nasceu do movimento dos focolares e do franciscano. Ele tem essas raízes. Mas o nosso carisma, ele ganhou algo específico nosso, que a gente pode dizer que é o quê? É o acreditar no outro. Olha que interessante, isso está escrito nos nossos documentos. Por que acreditar no outro? Porque a palavra, ela nos dá a certeza de que o outro é Jesus. Aquela palavra, a mim o fizesse. Se o outro é bom ou não, isso não vem em relevo. Porque... Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Foi alguém que acabou liberando o som aqui, mas já... Tá. Então, por que acreditamos no outro? Porque a palavra nos dá a certeza de que o outro é Jesus. Se ele é bom ou não é, isso não importa, não vem em relevo. Jesus nele é bom. E se ele é outro Jesus, pronto. Não interessa se ele está bem vestido, mal vestido, não interessa. As características são secundárias. Não devemos valorizar o que há de ruim no outro, mas acreditar no outro. Acreditar que Jesus no outro pode fazer essa mudança. Isso é algo que tem que ser nítido para alguém que quer viver o carisma da esperança. Deve acreditar no outro. Acreditar. Acreditar que a palavra vivida transforma o outro. Independente da raça dele, da cultura, da idade.
É um milagre que acontece quando nós estamos fiéis no amor. Olha uma coisa importante. Mesmo que a mudança não seja rápida como esperamos, você fica esperando a mudança do outro quando você vive a palavra? Se você espera, vai se frustrar. Porque para viver o carisma, a gente não pode esperar. A gente só tem que acreditar e viver a palavra porque Jesus está no outro. Simples assim. Todas as outras expectativas que a gente cria já não são do carisma, é do nosso humano e a gente tem que tirar. Se a gente não fizer isso, do contrário, ficará difícil a gente perdoar e recomeçar sempre. Por quê? Porque a gente começa a botar limite. Ah, a gente já fez tanto por essa pessoa, a gente já visitou tanto essa pessoa para vir no GEV, ela não vem. A gente já recebeu essa pessoa 5 vezes na fazenda e ela não mudou de vida. Não tem problema. Continuar acreditando no outro. Acreditar que Jesus no outro tem o seu tempo e não é o nosso tempo. Então temos que ficar muito atento nisso. E dessa perseverança é que nascem os frutos espirituais para a família da esperança, para a fazenda, para o GEV. É aí que nascem os filhos da esperança. É através dessa confiança e de viver a palavra constantemente, sem esperar nada em troca. Aqui está o cerne do carisma, aqui é o centro do carisma da esperança. Por causa da esperança que é Jesus Cristo, nós acreditamos no outro. Então a esperança, o carisma da esperança é um dom de Deus que nós vamos adquirindo como um hábito pessoal, porque se confia e se tem fé em Deus. Um hábito pessoal. E por último, como viver o voto da esperança? Nós entendemos na família da esperança, e para todos nós que queremos viver o carisma da esperança, nós temos mais uma coisa específica, que é esse voto da esperança, que é justamente esse acreditar no outro. É algo muito específico de quem é do carisma da esperança. Então, o Dom Dino, ele criou para nós alguns pontos que ele diz assim, que se é nítido na pessoa que vive o acreditar no outro, na pessoa que vive o voto da esperança. Tanto é que nós, na família da esperança, nós fazemos o voto de obediência, castidade, pobreza e o voto da esperança, o nosso 4º voto. Então, o que o Dom Dino nos ajudou a entender? Quem vive o voto da esperança, quem vive o carisma da esperança, deve ser sempre otimista, positivo, como uma criança evangélica que se entrega na confiança ao Pai. 2. Irradia felicidade, alegria, paz, segurança, contagia. Porque se eu vivo a palavra, se ele vive em mim, eu transmito essa paz, essa serenidade, essa alegria para quem está perto de mim. E tendo um amor especial a Jesus abandonado, que está em todos os sofredores. Nenhuma revolta, nenhum azedume, já que a cruz gera alegria. O portador do carisma da esperança deve ter esse relacionamento com Jesus abandonado. Jesus abandonado é a chave da unidade, que a gente aprendeu do Movimentos Focolares. Quando tudo parece que está perdido, alguém, esse que tem o carisma da esperança, precisa manter a serenidade, abraçar a dor muitas vezes da diferença, a dor da divisão, a dor da falta de unidade, não julgar, não criar mais divisão, mas ele abraça, começa a amar cada um como Jesus abandonado para restabelecer a unidade. Isso também é muito importante para nós se nós queremos viver o carisma da esperança de forma radical e concreta. E por fim, eis o nosso caminho da santidade. Fomos chamados por Deus para sermos esperança viva no meio do mundo. À medida que formos mais santos, conforme a vontade de Deus, específica para cada um de nós, apaixonados por Deus, servindo em nossos irmãos. Coragem, eu venci o mundo. Eu queria agora só partilhar uma experiência
para ilustrar isso que eu falei para vocês, da minha vida pessoal, uma experiência para a gente encerrar e poder abrir, para ser fiel ao tempo proposto. Em 2003, eu tomei essa decisão, senti esse chamado e me deram a missão de ir para as Filipinas, junto com outros irmãos, para a gente poder levar esse carisma do outro lado do mundo, para um local que eu nem sabia falar a língua ainda. E a gente ficava, como nós vamos transmitir o carisma da esperança sem nem conseguir falar a língua? Não era fácil. E a gente entendeu que, para levar o carisma, precisávamos ter esse amor entre nós, essa unidade entre nós, essa presença de Jesus. E foi aquilo que a gente procurou fazer. E eu me lembro que nos primeiros meses, não chegava ninguém para se recuperar. Ninguém. E a gente começou a ficar em crise. Porque a gente dizia, nós viemos do outro lado do mundo para abrir a fazenda. Eu tinha deixado o trabalho no banco, tinha deixado minha noiva aqui. Fui para lá. Chega lá, não tem ninguém para se recuperar. 3, 4 meses a gente começou a entrar em crise. Só que aparecia muita gente precisando de ajuda. E a gente dizia, não, ajuda para o médico? Não. Eu estou aqui esperando os drogados chegarem. Chegava gente doente, chegava gente precisando de trabalho, e a gente recusava. E aí o Nelson disse para nós, não, o carisma da esperança não é só para os drogados, é para todo mundo. Ama, veja Jesus no outro, quem for que seja. E aí a nossa mente se abriu. Começaram a chegar gente pedindo ajuda para trabalho. Começou a chegar gente pedindo ajuda para ir no hospital. Gente doente. E uma experiência foi muito forte. Um dia nós chegamos na fazenda. Estávamos na fazenda, escutamos os barulhos de tiro. E 1 quilômetro da fazenda estava tendo uma guerrilha. Lá nas Filipinas tem uns rebeldes. E eles... para entrar nesse grupo dos rebeldes, eles são contra o governo, contra a polícia, é um grupo muito pesado nas Filipinas. E esse grupo, para entrar nesse grupo, as pessoas precisam matar os policiais, tem todo um procedimento para você ser aceito nesse grupo. Então, estava passando um carro na frente da fazenda com 10 policiais. 1 quilômetro depois da fazenda, esses rebeldes colocaram mina na estrada, explodiu e eles começaram a atirar nos policiais de cima da montanha. 1 quilômetro da fazenda. A gente escutava os tiros de metralhadora, bomba, fumaça e a gente ficou desesperado. E com pouco tempo, chega uma moto na fazenda pedindo ajuda para a gente pegar 2 policiais baleados, que estavam lá baleados e precisavam ir para o hospital. Só tinha o nosso carro, era o mais perto. E um dos nossos missionários foi pegar esses policiais para levar para o hospital. Tudo bem. Ninguém passava do limite da fazenda, era o limite, por causa desse tiroteio, dessa confusão que estava acontecendo lá. Era helicóptero da polícia, foi uma confusão. Muitos ônibus, muitas pessoas que estavam viajando por ali não podiam passar. Então, no portão da fazenda, ficou muita gente com fome, querendo tomar banho, criança, e a gente pensou, o que a gente vai fazer? Vamos acolher esse pessoal. E a gente chamou esse pessoal para dentro da fazenda, fizemos comida e começamos a acolher essas pessoas que queriam tomar banho, que precisavam usar o banheiro e tudo mais. A gente estava recebendo uma visita da Suíça. Era um pessoal que estava lá por conta de uma obra, de um hospital que tinha na cidade, e eles estavam conhecendo a fazenda. E eles viram esse movimento da gente fazer comida, acolher essas pessoas e tudo. Aí, eles dormiram lá na fazenda, nós acolhemos mais de 30 pessoas na fazenda, colchão no chão e tudo, demos alimentação, demos tudo. No dia seguinte, a situação estava mais tranquila e esse pessoal foi liberado para ir embora. Aí, esse casal da Suíça, que estava lá, chamou a gente e disse assim, olha só, pessoal, nós viemos aqui
para construir um hospital na cidade, os pobres. A gente não tinha intenção nenhuma de ajudar a Fazenda da Esperança, mas pela experiência que nós vimos ontem, do que vocês fizeram para esse pessoal, nós queremos ajudar vocês. Nós estávamos no início, nós só tínhamos uma casa, e eles perguntaram para nós, o que vocês precisam? Nós falamos, nós precisamos da segunda casa, para poder acolher mais gente na fazenda. E eles falaram, pode contar conosco, que a nossa comunidade vai doar a casa para vocês. E até hoje, nas Filipinas, tem uma placa dizendo, Una Terra, Una Família, que é uma instituição da Itália que deu dinheiro para construir essa casa. Não precisou o Frei Hans ir lá para isso acontecer. Não precisou o Frei Hans ligar para eles. Porque se é o carisma, se é a presença de Jesus, que nós nos esforçamos de construir, de permitir que ele viva entre nós, ele faz os milagres. E assim depois a gente conseguiu um programa na TV, a Fazenda encheu, começaram os grupos Esperança Viva, e até hoje a Fazenda funciona lá com muitas vocações e tudo. Então, só para entender assim, como é importante compreendermos os passos que nós devemos dar para levar esse carisma adiante. E o GEV é uma maneira concreta que nós temos de levar o carisma da esperança adiante. Espero que tenha ajudado. Poderia contar tantas outras experiências, mas eu sei que não é o caso. Eu queria só partilhar do meu coração assim, como eu estou feliz com esse momento, agradeço a unidade de vocês e agora a gente dá continuidade. Obrigado, pessoal. Obrigado também, Maurício. Então, né, eu vivi uma experiência pequena e, ao mesmo tempo, ela foi grande diante da ação, né? Nós estamos vivendo, né, nessa situação de pandemia e o recomendado é que realmente as pessoas idosas fiquem em casa, todos devem, né? Se possível, ficar em casa, né? Mas sempre é recomendado as pessoas idosas ficarem em casa. E eu trabalho numa loja de eletrodomésticos, sou vendedor, e uma senhora idosa estava passando pela frente da loja. E ali ela passava mal. Então, de imediato, eu pegava a cadeira e levava para ela sentar-se, né? Sendo que ali apareciam várias pessoas ao redor dela, né? E um falava uma coisa, falava outra coisa, sempre para ajudar. E eu lembro que a palavra do dia, misericórdia, eu quero misericórdia e não sacrifício. E, diante daquela realidade, ela mandava chamar um conhecido dela. E esse conhecido chegava. Quando esse conhecido chegava, era muito forte para mim, porque quando ele chegava, ele de imediato, ele não queria atender a senhora, né? A necessidade da senhora, que realmente deveria ser feito naquele momento. Ele foi logo atirando pedras na senhora, né? Porque que ela estava ali, a idade dela, tal, isso e aquilo. E eu lembrava da palavra, né? Então, de imediato, eu falava, né, para ele, né, que aquele momento era o momento dele ajudar a senhora, não de ele julgar a senhora, né? Então, assim, era tão, assim, de imediato a fala de falar, né, isso, que era forte para mim e de imediato ele olhava para mim assim, dava um legal, né? Aí ele, legal. E ali logo ele também abaixava o tom da voz dele e voltava a agir como ele deveria ter agido desde o início. Mas logo, graças a Deus, ele recomeçava, né? Então foi essa a minha experiência, né? Amém. Tá aberto, viu, gente?
Boa noite, família. A palavra de vida desse mês, né? Pede para a gente fazer a vontade de Deus, né? Nessa realidade que a gente se encontra de pandemia, a gente tem que se utilizar do telefone para ligar, para pedir, para convidar. E algumas pessoas, às vezes, a gente é como se estivesse batendo, né? Como se a gente fosse bater na porta e as pessoas estivessem ali. Não, não quero. Eu não quero. E essa semana que passou, eu recebi uma ligação. Era uma senhora. Aí ela dizia: meu filho, você pode me dar alguns minutos para ouvir a palavra de Deus? Só que o rapaz estava consertando meu computador e tinha algumas pessoas para atender. Eu digo: ih, Jesus. Mas a palavra cobrou naquela hora, né? E ali eu me sentia, eu vi o pedido que ela fazia para mim era aquele pedido que eu estava fazendo, as doações que a gente vem fazendo, vem pedindo, né? E ali eu me senti na obrigação de parar e sentar realmente para ouvi-la. Ela disse: olha, meu filho, eu sou testemunha de Jeová. A gente não pode estar batendo nas portas, então a gente está ligando para os telefones. Independentemente de religião ou qualquer coisa, eu me senti muito feliz porque eu ali parei para dar atenção e ela dizia: a gente sempre recebe tanto não, tanto não. E ali a gente conversou, a gente partilhou um pouco da palavra, eu lembro até hoje. Provérbios, capítulo 3, versículos 1 a 2. E aquela palavra eu usei depois para estar rezando com ela, né? Então, a minha experiência foi essa. Amém? Eu gostaria de desejar boa noite a todos. Meu nome é Edielson, né, Santana. Eu falei com o Vinícius a respeito de meu interesse de retomar o contato, né, com o pessoal com a Fazenda Esperança. Eu moro aqui em São Cristóvão, né, aqui no Rosael, estudo aqui na Universidade Federal. Então, eu sou um ex lá, frequentei a Fazenda de 2007 a 2008, né, e eu estou aqui trabalhando como produtor de jornalismo aqui na TV Alés, na Assembleia. Então, eu tive lá visitando a fazenda, falei com o padre Luiz, Luiz me deu o contato do Beto. Eu já tinha falado antes com o Vinícius a respeito de algum apoio em relação à divulgação através da TV, do que precisasse, mas acabei perdendo o contato e depois eu reavi esse contato e no momento oportuno, sabe, agora, e me coloquei à disposição, quando falei com o Beto pelo telefone, de ajudar, sabe? Nessa brilhante iniciativa dessa implantação da fazenda, mais uma unidade da fazenda aqui em São Cristóvão. Eu moro aqui, no meu município, eu gostaria sempre de, quando eu sair, eu sempre eu vou colaborar, sendo uma pessoa de luz aqui fora, tive algumas dificuldades, mas ultimamente eu estou numa fase, graças a Deus, uma fase muito boa, sabe? Uma fase em que a verdade está me encontrando, né, de forma muito mais consistente. E eu estou, a cada dia que eu vivo, eu sempre estou lembrando dos ensinamentos que eu tive na Fazenda Esperança. Então, os ensinamentos do Sr. Vilagem, na época eu estive sob coordenação dele, Dona Amada. Então, no dia a dia lembro e falo para as pessoas, tento ensinar elas um pouco do que aprendi na vida, tento aprender também com elas. E no que diz respeito aqui em São Cristóvão, para concluir, eu tenho que seguir atrasado, eu pedi o link aí para participar, mas sobre esse tema, carisma e tal, mas eu queria falar do Maurício no final, mas estava ótimo. Então, estou muito feliz de estar de volta aqui. Então, eu só queria concluir dizendo que eu moro próximo aqui à Igreja Católica Senhor do Bonfim, o padre Edilson. Eu vou ter com ele agora no domingo, né? E eu tinha uma vontade enorme de poder, e depois que sair da Esperança, da Fazenda Esperança, eu queria encontrar um local onde tivesse uma igreja que tivesse um movimento focolares lá dentro da igreja, para poder participar, cantando as músicas que eu lá na Fazenda, que eu
na hora das orações, na capela, eu ficava a meu encargo tocar junto com os irmãos e tal, eu tocava violão, cantar, então isso é minha praia. Eu sou músico, sou radialista, então eu procurei Lagarto, depois saí da fazenda, fiquei lá um tempo, mas não dificuldade de momentos, né? Eu vou ser sucinto. Então aqui eu estava pensando em falar com ele e também já comunicar a ele dessa boa nova da Fazenda Esperança aqui em São Cristóvão, entendendo? E querendo deixar vocês assim a par de que podem contar comigo, entendeu? Em apoio não só de divulgação através da TV, como também de um apoio aqui que eu vou passar a tocar agora nas missas aqui na Igreja Senhor do Bonfim. Vou me propor ao padre também, em momentos oportunos, levar o meu som, tem telão, passar filmes sobre a história dos santos, entendeu? Da Igreja Católica, e outras ideias que ele possa querer sugerir também, utilizar o que eu tenho para disponibilizar nesse sentido. E aí eu me viria essa questão de, porque aqui do Rosa Elze, a gente nota muito uma falta de luz, assim, mais para esse público-alvo que a Fazenda Esperança trabalha, né? Ou seja, é muito bem-vinda a obra aqui, porque realmente está necessitando. Eu tive aqui com o capitão Samuel, que tem o batalhão da restauração aqui, visitei o espaço dele, um trabalho também nobre, né? Eu vendo a possibilidade de poder, quem sabe, futuramente ter um encontro dessas entidades para cada um falar da sua proposta, entendeu? E eu percebi que tem uma certa divergência assim do modo de trabalho de uma entidade para outra, mas todos buscam a mesma coisa, entendeu? Que é trazer Jesus, trazer recuperação para todos aqueles que buscam, né? O equilíbrio, a harmonia, a paz. Então, é a primeira vez que eu estou participando, aí tem vários pontos que eu queria abordar, mas eu vou me abreviar, dizendo que estou à disposição, viu? Pode contar comigo para trabalhar, inclusive em serviços braçais. Eu não sou eu gosto de derramar o suor mesmo também, sabe? Além da parte teórica. E aqui, vou ter contato com o padre, falar, e futuramente a gente vai conversando mais a respeito dos progressos que a gente vai tendo por aqui e por aí também. A intenção é falar com o padre a respeito dessa questão do movimento populares, como é que fica. Eu acho que a gente conversa mais sobre essa questão futuramente. E quem sabe até também o GEV também fazer uma visita aqui, um momento, para fazer uma palestra, depois da pandemia, entendeu? A gente juntar os fiéis aqui da nossa paróquia, para poder eu já falar da proposta. Tá bom? Então, obrigado por esse espaço de explanar o que eu venho desejando no meu coração e também explanar minha vontade de colaborar com a obra Fazenda Esperança, que ajudou muito na minha vida, ajudou eu conhecer minha história, né? O mundo em que vivo melhor. Eu depois saí para fazer um pouco de filosofia na UFES, fiz os 40%, depois eu transferi para a música, porque a minha praia era música. Ainda estou concluindo o curso de música ainda, né? Já cabelos brancos. Mas para mim está sendo uma vitória, um momento legal. Estou assistindo agora um momento de libertação total, né? Nas graças do Senhor Jesus Cristo. E aí é o momento de eu estar agora partilhando essa minha alegria, essa conquista agora, que não foi assim que eu saí da fazenda, mas saí com experiência tão grande que a cada dia que passava eu ia aprendendo, observando o que está acontecendo, que ainda não teve aquele voo, como dizia sua Vilagem, assim, sem turbulência, o Boeing 747 acima das nuvens, bem tranquilo. Então, acho que o momento está chegando para mim, agradeço a Deus e estou à disposição para a obra do Senhor. Muito obrigado, gente. Boa noite a todos. Meu nome é Rafael. Como eu falei, eu sou do GEV de Salvador. Eu fiz meu ano na fazenda de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais.
Eu acho que eu teve o Maurício lá uma vez, no ano passado, 2019, não tenho certeza, mas parece que eu lembro dele lá. O regional é lá em Guarará, com o Frei Haroldo, Marcinho, que eu acho que estava na missão contigo também, né, Maurício? Ele conta essa experiência aí para a gente lá na formação. Mas então, falando um pouco dessa questão, né, da vocação, do carisma, né? Eu lembro que quando eu entrei na fazenda, quando eu saí da minha casa para ir para a fazenda, eu passei um mês em casa antes de ir para a fazenda e fazendo uma preparação para mim. Eu não participei de GEB, mas eu fiquei em casa. E quando eu estava indo, né, eu estava muito atribulado ainda com minhas questões pessoais, né? E que aí vinha aquela questão da eu querer de fato uma mudança, mas aí vinha ao mesmo tempo a questão de estar me auto-enganando e auto-manipulando ali no pensamento, para querer passar um pano, como a gente fala, né? E, enfim. Mas aí cheguei na fazenda e aí tudo que você imaginou que era não tem nada a ver com aquilo que você pensava, né? É tudo totalmente diferente. E quando eu conheci o primeiro pessoal assim que chegou como missionário na fazenda, como voluntário, né? Eu falei e que eu me aproximei deles e eles começaram a contar as experiências e as histórias e as vivências deles. Eu falei, pô, que bacana, cara, né? Que legal. Eu quero fazer isso com esses caras, entendeu? Eu quero e fiquei, pô, apaixonadão e comecei a fazer plano, projeto, e não sei o que, querer me jogar de cabeça. E aí o pessoal começou a falar, não, calma cabeça, faz seus três primeiros meses aí, depois você vai um passo de cada vez e vai pensando e vai vendo o que quer, né? E eu fui fazendo isso. Aí com 4 meses, 5 meses, eu já não estava mais tão nesse pique, né? Já estava pensando em outras coisas, aí fui para a formação e tal. Quando voltei da formação, já voltei com uma cabeça, com outro pensamento, que já não era nenhum dos dois anteriores, né? Enfim, aí chegou o dia de eu ir embora. E sempre que eu, detalhe é que sempre que eu conhecia pessoas, essa chama se acendia no meu coração, né? De falar, nossa, mas que bacana, cara. Nossa, como que é bonito ver o depoimento dessa galera, né? Como que essa galera tem um depoimento verdadeiro, né? Isso que é o mais legal, quando você sente a verdade ali. E eu queria isso para mim, né? Poder chegar e falar assim, nossa, vai ser isso, assim, assim, assim. Mas é aquilo, também aprendi que a gente pode dar nossos depoimentos também, né? As pequenas coisas, igual eu falo muito no GEB, papelzinho de bala que você cata ali no chão, joga no lixo, ninguém fica sabendo. Ali é uma experiência, né? Um ato, né, de amor. Mas, enfim, aí vim aqui para a realidade, né, de volta, né, o mundo real, porque fazenda não é, não é igual aqui, né? Costumo dizer que lá dentro é muito mais fácil. Aqui dentro, aqui fora, o bicho pega de verdade. Cheguei aqui, tem essa questão da pandemia, então cheguei numa realidade totalmente diferente da que eu deixei quando eu entrei na fazenda, né? Desde que eu mudei de cidade, mudei de estado, vim para Salvador, para Bahia, e não conheço nada daqui ainda, porque eu não saí de casa desde que cheguei. Entendeu? Conheço o mercado aqui do lado de casa, mas fora isso, não conheço nada. Então, e comecei a fazer parte das reuniões com o Gébio, junto com o Carla, seu Zito, Zé Bola, o pessoal daqui, muito bacana, Dona Zezé, enfim. E tem sido muito bom, né? Tem sido muito bom essa partilha com eles aí do pouco que a gente pode partilhar das nossas vidas, né? Esse momento de pandemia, como a gente tem se ajudado, né? Como tem sido, eu acho que tem sido muito valoroso para cada um, né? Eu falo por mim, né? Mas eu sinto que tem sido bom para todo mundo, o grupo como um todo. E dessas reuniões que a gente participa com outras pessoas de outros estados até. Enfim, surgiu na última reunião nossa quarta-feira o Vinícius, né, participando também, e comentou sobre essa fazenda que vai se abrir agora.
e que ele estaria indo para lá fazer a preparação e tudo tal, não sei o que, fazer esses trâmites para receber, né, os voluntários que estão. Tocou no meu coração de falar com ele, né? Pô, cara, tô a fim de ir. Isso aí. Mas, ao mesmo tempo que naquela hora deu aquela vontade, eu falei, pô, mas como é que vai ser? Eu acabei de chegar em casa, nem experimentei, nem trabalhei aqui fora um pouco ainda, entendeu? Nem convivi com a sociedade aqui fora, já vou voltar para dentro da fazenda. Fiquei ali naquele embate rapidinho na minha cabeça, falei, mas quer saber? Deixa acontecer, se for para acontecer, vai acontecer, eu vou falar com ele, né? O máximo para falar é que não é para ser agora, né? Cheguei, mandei uma mensagem para ele pedir para a Carla entrar em contato com ele. Entramos em contato, conversei com o Beto já hoje também. E, a princípio, a gente está indo para essa missão aí de ajudar nessa fazenda, né? E começar devagarzinho aí, ajudar nesse voluntariado aí. E já expressei para o Beto também minha vontade de ficar um tempo na fazenda, me dedicar um pouco para essa obra, né? Dar de graça aquilo que eu recebo de graça, como eu costumo falar, né? Experimentar esse outro lado, né? O lado desse serviço, né? O lado de viver, de fato, a palavra, né? Porque às vezes fica para mim, né? Falando de mim, às vezes fica parecendo meio vazio. Falar, entender e entendeu? E tipo assim, por mais que a gente saiba que eu tenho ações dentro da minha casa, com a minha família, mas parece que ainda é pouco para mim, sabe? Eu quero experimentar esse outro lado e estou tendo essa oportunidade agora, né? E peço que seja feita a vontade sempre de Deus, né, não a minha, e que estou indo de coração aberto. Sei que vai ser pauleira, porque eu vi o estado da fazenda lá, tá bem depedradinho, mas a gente vai deixar aquilo ali lindo, né, para receber todo mundo. E é isso, paz e bem a todos aí, conto o coração de vocês aí, tamo junto. Boa noite, né? Meu nome é Luiz, sou um ex daqui da Fazenda de Gararu, aqui de sou gerente propriário, né? E tive uma experiência aqui, né, na minha casa mesmo, né? Hoje, né? Chega no trabalho ontem, né? Aí, conversando com minha esposa e tal, ela se queixou um pouco de cansado, tá cansado, né? Tal, passou o dia todo trabalhando, né? Ela é professora, deu aula de manhã e de tarde. E à noite ela ainda estava trabalhando para preparar a aula para hoje, né? E assim, eu podia, assim, como é que eu posso amar, no meu pensamento, como é que eu posso amar minha esposa, né? De assim, me acordar mais cedo um pouco hoje, mais cedo não, uma hora e meia, né, por aí, né, hoje, né? E assim, quando eu me acordei, né, hoje, que dá aquela preguiça, né? Quando a gente se acorda um pouco, né, dá aquela preguiça, né? O alarme despertou. E assim, eu fui logo para dar uma olhadinha na palavra do dia, né? Aquele que ouve a palavra e compreende, esse produz frutos, né? Então ali me deu uma força, né? E de levantar, né? Chegar, varrer a casa, passar o pano, né? Deixar o café da manhã todo pronto, né? E aquilo ali me deu uma alegria tão grande quando eu fui para o trabalho, né? Fui assim mais disposto, né? Eu assim já amei minha esposa, né? E fui mais disposto para o trabalho, né? Então essa foi a minha experiência, de me acordar cedo e de amar minha esposa. Amém. Quem pode construir mais? Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Está ouvindo? Eu quero agradecer, Luciano, o seu convite. Você tem sempre me convidado para assistir essas reuniões. Quero parabenizar o palestrante. Foi muito interessante a fala dele. E achei muito parecida com o carisma franciscano, né? Eu sou da Ordem Franciscana, vocês quem é de propriedade me conhece,
E achei muita semelhança entre o carisma de vocês e o carisma franciscano. Muita proximidade, né? Eu quero dizer a vocês o seguinte: quando eu iniciei a minha carreira profissional na rede estadual, eu tinha 23 anos, e eu tinha alguns alunos usuários de droga. E eu não sabia como lidar com eles. Aqui no Cesar de Siqueira, né? E eu não sabia como lidar. Eu, muito jovem e inexperiente, e um dos dias, um deles estava com uma faca grande dentro da meia, por dentro da calça, né, da perna. E um outro se levantou e veio me avisar que ele estava com essa faca. E eu fiquei pensando, como é que eu faço? Eu não queria que o outro percebesse que o colega veio me avisar, mas também não podia ficar sabendo que ele estava com uma faca e eu deixar que ele permanecesse com a faca dentro da sala, colocando em risco a própria vida ou a dos demais. Eu não sei o que poderia acontecer se houvesse uma discussão, um conflito. E eu pedi a Deus que me iluminasse. O que é que eu posso fazer, meu Deus, diante disso? Eu já sabia, tinha poucos dias de aula, mas eu já sabia que ele era usuário de droga. Mas era um bom menino. E aí eu fui lá e pedi emprestado para ele a faca que ele usava, que ele estava ali. Aí ele, meio com gíria, disse: professora, que é isso? Deixe dessa. Que faca que eu tenho aqui? Eu disse: não, meu querido, você tem uma faca aí e eu preciso fazer a ponta do meu lápis. Aí, mas com uma faca, eu disse: é o que eu tenho agora. Eu não tenho uma gilete nem uma lapiseira. E ele me emprestou a faca. Quando ele me emprestou, eu guardei a faca dentro da minha pasta. Eu disse: olha, o chamavam de Piau, né? Eu dei o nome dele com todo respeito, o nome dele era Edinaldo. Eu disse: olha, meu querido, eu agradeço você ter me emprestado a faca, mas eu vou guardar ela aqui. Não vou lhe devolver por enquanto. Quando terminar a aula, eu lhe devolvo. Mas me diga, por que você vem para a escola com uma faca grande? Era uma faca grande de cozinha mesmo, não era uma faquinha. Esse é porque, professora, de repente, se alguém quiser me tocar, se alguém quiser mexer comigo, e eu posso me defender, né? Ele falava com gíria, mas era muito jovem, eu acho que ele tinha, não sei se 14, 15 anos. Naquela época era 84, por aí. 85. Nós trabalhávamos na educação integrada, onde o aluno fazia do primeiro à quarta série em um ano só. Então, eles já eram crescidos, mas ainda não tinham concluído o ensino médio ou o ensino fundamental menor. E aí eu digo: e agora, o que eu faço? Eu estou com a faca, ele até aceitou, aí ele disse: a senhora não vai dar a ninguém essa faca. Eu disse: não, a faca é sua, eu vou devolver. E vou lhe pedir, se você amanhã vier com ela, você vai me dar para guardar. Você não vai ficar com ela. Já que você precisa fora da escola, dentro da escola você não precisa. Então você vai me dar para guardar e quando terminar eu lhe devolvo sempre. Bom, e aí, de repente, tinha um outro já com revólver. E aí, eu não cheguei a saber, mas ele disse: Helena, eu também trago um revólver. Você guarda o meu revólver? Eu digo: meu Deus, onde é que eu estou? Eu não tive medo. Juro a vocês, eu não tive medo. Mas eu fiquei: o que eu estou fazendo? Por que tanto jovem armado? Isso há quantos anos atrás? 30 anos, pode-se dizer. E eu guardava todas as noites, durante um bom tempo, eu guardava o revólver de Manuel. Manuel não era drogado. Ele depois se tornou um usuário de álcool, mas depois, graças a Deus, deixou. Eu vejo hoje, ele está bem. E o Erinaldo eu não o vi mais. Ele
saiu da escola, do César de Siqueira, eu não sei assim, não sei dele, mas eles se tornaram pessoas que confiavam em mim e eu confiava neles. Então, começou um momento de harmonia entre a gente e eu conseguia. Né? Eles apaziguavam quando tinha briga e nós nos tornamos amigos. Né? Foi bem interessante isso. E a gente percebe a importância de dialogar. Só que dialogar sem Deus é muito pouco. Nós sabemos muito pouco para dialogar, para encontrar a palavra certa, não é? A palavra certa que toque a pessoa, porque a gente não sabe como o outro está. Quantas vezes eu tentei dialogar com o Erinaldo, ele dizia, professora, hoje não, por favor, hoje não fale comigo. E eu ficava sem saber o que dizer e o que fazer para tocar. Então, eu sentia que eu tinha que conhecer um pouco mais. Mas a vida sempre me deixava com pequenas coisas de Deus. Entende? A missa, simplesmente um momento, talvez, às vezes, de louvor, mas não uma dedicação maior, que me completasse. Né? Porque cada que tudo tem o tempo de Deus. Né? E aí, tempos depois, muito tempo depois, há 3 anos, é que eu consegui entrar Eu entrei na ordem, fui convidada para fazer parte da ordem franciscana secular, e estou nessa caminhada, assim, me aproximando, tentando me aproximar mais de Deus e do carisma franciscano para ver se eu consigo fazer algo de bom, algo de bom. E o que eu senti hoje nessa reunião é que eu acredito que eu vou participar outras vezes, vou pedir tempo, né? Quero tempo para participar, porque vai me completar. A realidade hoje da juventude, a gente vê muito o jovem precisando da gente, não só pelo fato de usar droga, mas pelo abandono, pela falta de amor, pela falta de estrutura das famílias. A gente tem visto muito isso, né? E como o palestrante falou, Maurício, né? O Maurício falou, o carisma não é só para os drogados, né? Quando ele viveu a experiência dele nas Filipinas. Então, gente, eu acho que é um momento de unir forças, seja franciscano, seja GEV, seja Nossa Senhora, mas unir forças por um bem único. Sem esquecer o carisma, sem misturar as coisas, mas unir forças. Então, a minha palavra hoje com vocês é gratidão, é parabéns, mas eu me peço um tempinho só para dizer também um pouquinho de atenção no seguinte. Vocês sabem que eu sou a esposa do prefeito e não quero falar que não é política, de forma alguma, mas, infelizmente, a sociedade nos apresenta, às vezes, pessoas que representam o povo e essas pessoas, às vezes, colocam em risco alguns jovens, a vida de algumas pessoas. Eu conheci um parlamentar, eu conheço de vista, mas nunca tinha conversado com essas pessoas, e essa pessoa me disse assim, na campanha de governador, ele disse, Helena, deixa de loucura, você vai para a rua, vai pedir voto às pessoas, eu disse, como é que se faz uma campanha se não for pedindo? Ele disse, eu não vou pedir, eu não saio, eu nunca fiz uma campanha pedindo voto. Eu disse, e como você se elege? Ele disse, eu tenho meus meios. E esses meus meios, eu não disse quais eram. Aí depois eu conversando com outras pessoas, ele se elege destruindo famílias. Ele se elege doando drogas a grupos, entende? Em alguns pontos. Então, parte da eleição dele, da vitória dele, é com a destruição de famílias, é com a destruição de jovens de família. Se o meu filho se destrói, eu me destruo em dobro. Então, é importante que a gente
se alimente desse carisma, se alimente dessas informações, mas também se alimente do dizer não a quem precisa dizer não. Entende? Eu vejo a angústia de algumas mães, tenho também essa angústia, e sei que Deus é o caminho, mas a nossa ajuda é procurar dizer não a quem não nos faz o bem, a quem não vê no outro o Jesus, né? Quando o Maurício disse que o outro é Jesus, nós estamos dizendo que vemos na face do outro Jesus. Então, por isso que eu achei muito semelhante, né, essa questão do carisma de vocês, a esperança e o carisma franciscano. Né? Os leprosos de hoje, os pobres, os abandonados, faz parte do nosso diálogo, faz parte da nossa vida franciscana. Mas eu espero que eu tenha contribuído com a minha fala. Quero continuar participando, me completa quanto ser humano. Não garanto sempre por conta do tempo. Hoje eu corri em Aracaju, porque eu não queria perder. E eu deixei meu celular em Aracaju e a minha neta colocou aqui no computador e graças a Deus deu para eu ouvir. Então eu deixo o meu abraço a todos, o parabéns a todos pela coragem de falar de si aí, é muito importante, muito valioso, e pelas orientações que cada um dá, com a sua fala, com a sua experiência, com a sua vivência. Então, paz e bem para todos, que Deus nos abençoe, e contem comigo, se tiver o meu alcance. Boa noite. Paz e bem. Boa noite, família. Não poderia deixar de falar, né, diante de tantas experiências, de tantas pessoas aqui, né, com esse carisma aí pegando fogo, como o Maurício aí, né, desde já agradecer, né, meu nome é Fernando, faço parte aqui do GEV Aracaju, né, agradecer o convite aí do Luciano, agradecer ao Maurício aí, né, pela unidade aqui juntamente com o GEV Propriar, né, e falar um pouco também da minha experiência, né, do que eu senti esses dias, né. A gente está em missão aqui, né, o GEV Aracaju, junto com os demais, né, em busca desses nossos irmãos, né, moradores de rua. E falando um pouco sobre essa experiência que a gente está tendo, né, a primeira vez que a gente saiu em missão, a gente pegou o nome de 12 pessoas, né? E no dia seguinte a gente ficou de recolher todos eles e poder estar levando para a fazenda. E das 12 pessoas, por incrível que pareça, só foram 4, né? A gente conseguiu uma van, até por conta da quantidade de pessoas. A gente fez todo um trabalho, conseguimos um local para que eles pudessem tomar um banho antes de ir para a fazenda, se alimentar, né? A gente planejou um kitzinho de higiene pessoal, sabonete, escova de dente, tudo bonitinho, tudo perfeito, né? E assim, as coisas são como Deus quer, né? Não como nós queremos. Eu contando com os 12 foram 4, né? Mas é assim, é uma experiência muito bacana, né? E essa segunda missão que nós fizemos hoje é sexta, quarta-feira, né? Junto com o pessoal da Pastoral de Rua aqui em Aracaju, a gente pôde estar nos encontrando também com alguns irmãos, né, moradores de rua. E por incrível que pareça, 4 pessoas deram nome, né, novamente. E no dia seguinte, teve um a mais, foi 5. Aí eu digo, eita, que Jesus bom, rapaz, 5 almas, né? E a alegria veio muito forte no coração, né? 5 pessoas, meu Deus, quanto é bom, 5 pessoas dando um sim,
né? A gente passando um pouco do nosso carisma, passando um pouco da nossa experiência, né? E esses 5 tá podendo ir, né? Em unidade com outros irmãos aí, com o Aleilson, né? Todo um aparato aqui do GEV Aracaju, para a gente estar podendo fazer, né, esse trâmite, né, daqui de Aracaju para a fazenda, né? Então é uma alegria enorme, né, que eu estou passando por estar nessa missão. Eu também sou da área do grupo de risco, né? Eu sou hipertenso e mas me lanço, eu boto Jesus na frente, minha medalhinha aqui de São Bento, que não sai de perto de mim, que é para nos proteger, e se lançando aí nas experiências, né? E falar um pouco também sobre a experiência de hoje, né? Dos meninos aí, o Vinícius me chamou, a minha bebê, eu acho que, creio eu que alguns viram aí, né? Tá aqui comigo, e ela amanheceu meia dodói um pouquinho, e não deu para me fazer unidade junto com os meninos hoje, lá na nova fazenda, né? Tomarem vindo se vierem, né? O nome é a altura. Então, desde já, né, eu quero dizer que declaro toda a unidade. O Edeilson, se eu não me engano, eu acho que foi esse nome que eu escutei, que é nosso irmão aqui do Rosa Elze, né, São Cristóvão também. Eu quero dizer que no momento oportuno estaremos sim presentes, né, a família Geva Aracaju, juntamente com vocês aí na sua paróquia. Espero também que você participe de nossas reuniões aqui na Igreja do Luzia, né, e faremos o possível para a gente estar estreitando, né, sempre estar nessa unidade, nessa disposição, como falar aí, né, de estender a mão, né, da forma que foi estendido para mim. Então, era um pouco do que tinha no meu coração. Declaro minha unidade a todos vocês e tenham uma boa noite. Unidos. Eita, família, que bom, né? A gente realmente vê essas partilhas de cada um, realmente colocando para fora o que ficou forte, né? E para a gente, assim, realmente, para cada um, tenho certeza que cada um vai sair cheio, mais ainda, né? De experiências diante do que foi visto no tema, né? E cheios também de tantas experiências, né? Bacanas, que faz crescer mais ainda nosso espírito, né? Diante disso também, diante dessa alegria, também tem alguns avisos, né? Antes de concluir esse momento de partilha das experiências, né? A comunhão das experiências, nós vamos também ter alguns avisos também, que Camila vai nos dar também, e saber se no meio de nós também existe algum aniversariante, quem sabe, né? Tem um bolo virtual agora, não é isso? Aí Camila vai dar alguns avisos para a gente. Boa noite. Só reforçando aqui, o encontro da Mariápolis em agosto, né, do dia 20 a 23, que teremos a Mariápolis online. De hoje a 8, teremos a participação de Paulo, que é responsável da Fazenda de Feira de Santana, né, que vai dar o tema para a gente. O tema é Comunhão de Almas, então todos estão convidados, né? Contamos com a presença de todos vocês. Lembrando também que aos sábados, tem o GEV Lagarto, às 4 horas da tarde. Às 4h30, tem o GEV Aracaju. Aos domingos, às 7 horas da noite, temos a missa da paróquia, aqui, Paróquia Santo Antônio de Propriá. Quem quiser participar via YouTube. E dia de quarta-feira nós temos nosso terço, que é via Zoom também. Querendo participar, todos estão convidados para se fazer presente no nosso texto, no nosso momento. Tem algum aniversariante aqui no grupo? Camila. Oi. Só reforçando aí, o irmãozinho é de Salvador. Se eu não me engano, ele reforça aí, mas se eu não me engano, também o GEV Salvador, as reuniões é na quarta-feira, é isso? Quem é de Salvador aí, reforça aí. O GEV Salvador, as reuniões, qual é o dia?
Ele Todas as tá- Dia de quarta-feira. quartas-feiras, às 19h30, pelo Zoom também. Pelo Zoom, ótimo. Ó. 19h30, Geve Salvador, minha gente. Pelo Zoom, viu? Todos que estão aí conectados, por favor. Eles vão disponibilizar também o Zoom também para a gente no grupo e a gente também joga para vocês também, certo? Só isso. Família da Esperança da Bahia em peso aqui. Obrigado pela unidade. Lembrando também que o texto também, eu agora me recordei, o texto do Geve Aracaju também é terça-feira, né? É isso mesmo, terça-feira. Estou me recordando agora. Às 19 horas. Ou é 19h30, uma coisa assim. Então, aniversariante, né? Tem algum nesse mês? Pessoal de Salvador, a Bahia aí em peso. Jerônimo, aí você tá feliz, hein, Jerônimo? A Bahia em peso aí, tá vendo aí? Quem manda se sair de lá? Tá em Aracaju agora. Só faltou rolar aí uma acarajézinho bem quente que eu ficaria contente. Mas de repente, ô Luciano, quando terminar essa pandemia, a gente pode marcar uma acarajé lá. A gente pode falar alguma coisa ainda? Pode falar. Convida a galera de Salvador. Me ajuda, então. Ótimo. Vamos convidar sim. Seja bem-vindo. Aí pode falar alguma coisa ainda? Pode, Sozinho. Pode sim. É porque assim, eu estou com o coração aqui ardendo de ver tanta partilha nesse grupo, né? E esse ensinamento aí de Maurício passando mais um pouquinho a gente da Carisma da Fazenda. A gente fica até emocionado, porque participar de um grupo desse, eu acho que é o maior presente que Deus nos está dando no momento dessa pandemia que está passando. A gente poder estar compartilhando um grupo desse. Eu fico meio triste, porque aqui em Salvador, a gente não tem uma fazenda, a diocese daqui não tem fazenda. Então, aqui nossa querida cidade de Salvador, a Fazenda Esperança é muito pouco conhecida. A gente faz parte do texto, somos guerreiros, porque a gente mora todo mundo longe de onde faz a reunião, mas a gente, toda semana, quando não tinha essa pandemia, a gente estava lá, todo mundo presente na nossa reunião. Mas Salvador, infelizmente, as paróquias aqui, as igrejas, é muito pouco conhecido a Fazenda Esperança. Isso é uma coisa que me deixa triste e com muita sede de que a gente um dia pudesse levar mais um pouco de conhecimento aqui em Salvador. Porque quando eu fui para a Escola Geve lá em Pernambuco, em Garanhuns, eu me senti um grão de areia durante todo aquele pessoal que estava lá, do Geve, que só falava das paróquias, das suas igrejas, participava de tudo. E a gente aqui, até a igreja que a gente participa aqui, a gente não participa de nada na igreja, porque a gente só tem mesmo o horário da reunião. Enquanto eu vejo todos vocês dizendo aí, falando aí das paróquias, então por que Salvador não tem fazenda nenhuma? Quem sabe um dia Deus nos dá esse presente e a gente tem uma fazenda na Diocese de Salvador, para que seja também mais conhecida a Fazenda Esperança. O que a gente tem aqui é em Feira de Santana, em Ilhéus, em Jiquié. Essa diocese é de lá, não é nossa. A gente vai para lá, para a fazenda, fazer uma unidade por lá. Mas da diocese daqui ninguém vê nenhum padre, bispo, nada a falar de fazenda aqui. A gente, às vezes, eu mesmo sou pai de Liliane, né? A Liliane que fez aí a recuperação dela em Lagarto e em Fortaleza. Hoje ela está na Argentina, lá, como voluntária lá. Eu fiz um pouco de apresentação quando eu pegava os produtos da fazenda para vender. A gente ia nas paróquias e aí levava um pouco da Fazenda Esperança. Mas é quase assim uma coisa que a gente era até meio cabeiro para lá, porque o pessoal não conhece nada de Fazenda Esperança aqui em Salvador. Só mesmo que tem contato com as fazendas. Isso eu gostaria muito de... Você desculpa eu estar partilhando com vocês aí, mas é uma realidade. A gente não vê paróquia nenhuma aqui, nem igreja nenhuma aqui falar da Fazenda Esperança. Entendeu? E a gente tem aquela sede, aquela vontade de que aqui fosse mais conhecido, assim como é a cidade de vocês, os estados de vocês, porque eu ia muito em Lagarto, quando minha menina estava lá, então eu via como era
como era lá, a Fazenda Esperança, com a igreja de lá, com as paróquias lá de Aracaju, em Fortaleza também, entendeu? É muito forte a presença na igreja. Então, a gente fica meio aqui, cabreiro, aqui em Salvador, de não ter esse apoio da igreja. Praticamente, a gente não tem apoio nenhum da igreja. Nosso apoio mesmo é da Fazenda Esperança e a gente que somos do GEV, que a gente realmente leva com toda a força, com todo amor, com todo carinho, né, para não deixar que a gente tenha essa reunião toda quarta-feira. Mas é isso aí que eu queria compartilhar com vocês. E a gente aqui mora em Salvador, no dia, quando passar isso aí, a minha casa estará aberta, de porta aberta, para qualquer um que quiser vir aqui em Salvador, comer um acarajé, e vir aqui dar um passeio, ou vir para uma reunião aqui do GEV da gente. Será muito bem-vindo, as nossas portas estão abertas. Muito obrigado a vocês e uma boa noite. Boa noite, seu Zito. Obrigado pela partilha, meu irmão. Unidos. Boa noite, família. Só assim passar rapidamente para agradecer mesmo pela oportunidade, né? Que Deus abençoe cada vez mais o Maurício. Já estava com saudade dessa voz, né, garotão? Mas assim, viver um carisma, né? Então, viver o carisma da esperança muitas vezes é aquilo que a gente sabe. Jesus viveu o Jesus abandonado, abraçou o sofrimento, e a gente sabe que quando a gente carrega esse carisma também, a gente vai passar por dores, né? Muitos questionamentos, julgamentos, e assim se vai, né? Então, falo realmente em cima com base, né? Algumas pessoas me perguntando referente a essa nova fazenda, que será na minha cidade, né? Antes de eu ir para a fazenda, eu morava em São Cristóvão. E, enfim, conheço São Cristóvão com uma palma da minha mão, né? Hoje que eu conheci uma parte de um terreno que eu não conhecia, né? A gente foi fazer essa pré-missão para livrar a parte hoje lá da Fazenda Dom Mário, para achar a fonte, né? Para ver se tinha água, para já lavar a casa, baixar um pouco os matos, né? Dar aquela harmonia que a gente sabe que tem que se lançar a todo momento, né? Então, aquela oportunidade que Deus dá para poder seguir, né? Então, algumas pessoas perguntam, né, o porquê, né? Não tem o apoio do governo, prefeitura, mas a gente sabe que se a gente carrega um carisma, a gente tem que correr em busca desse carisma, né? Então, o Maurício deixou claro que a gente conhece realmente a oportunidade do carisma para poder colocar em prática, que a gente não desista, seja motivador, incentivador, inspirador, e que a gente seja inspiradores até muitas vezes de nós mesmos, né? Porque quando o Jesus abandonado chegar para si, a gente tem que estar atento, né, meu querido Jerônimo? Lembro muito brevemente uma vez o Jerônimo partilhando que a gente muitas vezes tem que enxergar o Jesus abandonado em nós. Quando esse Jesus abandonado chegar em si, a gente tem que realmente seguir além, né? Porque o carisma da unidade foi criado em meia guerra. Então, o mundo em si, se a gente for olhar por um olhar crítico, é uma fase de guerra. Mas a gente pode realmente incentivar a nossa espiritualidade, né, através do carisma da esperança, para incentivar outras pessoas, né? Assim como a Fazenda da Esperança surgiu de um jornalista que falou, essa fazenda é da esperança. Então, a gente sabe que a esperança a gente carrega e para colocar em prática não é fácil, né? Então, desde o meu período, né, que eu passei na fazenda, sempre tive esse contato, fazenda, GEV Fazenda, Focolares, né, pastoral carcerária, pastoral de rua, e sempre se lançando, conhecendo mais o novo e encontrando mais ainda com Jesus abandonado. Mas não esquecendo do meu carisma. Meu carisma é da esperança. Faço parte da família, então eu sei muito realmente o quanto sou grato a Deus, né, por ter me colocado nessa missão, nesse incentivo de realmente colocar a minha vida para motivar outras pessoas e agora sendo na minha cidade, podendo partilhar, viver, né? Pessoas que um dia desacreditaram de mim, que me negaram um copo com água, hoje realmente querem estar próximo, querem entender o porquê do sorriso, o porquê do corpinho fortinho, né? Então, assim, a gente sabe que quando a gente vive um carisma, a gente tem que colocar em prática, né? Então, que a gente realmente não desista, né? Que possamos persistir cada vez mais e realmente
entender que para buscar a conversão, eu devo cada dia mais matar um leão por dia, né? Muitas vezes não pelo dia, mas por segundo, por minuto, por hora, e assim eu vou indo, né? Então, tenho uma eterna gratidão a Deus, né? Uma eterna gratidão também ao nome, à pessoa Dom Mário Rino Sivieri, e agora podendo se lançar, né, nessa nova experiência. Sou fruto da Fazenda Santa Rita de Cássia, em Gararu, e bato no peito o orgulho que eu tenho de fazer parte dessa casa. Sempre friso isso, e ela realmente vai deixar de existir, Fazenda da Esperança, mas o bispo está tendo também uma oportunidade louvável, né, de poder colocar uma obra em nome dele, mas a gente sabe que muitas vezes quando a gente mexe no que está quieto, vai gerar questionamento, julgamento, mas que a gente não pare, né? Que a gente entenda, né? A vontade de Deus, né? Logo em seguida vem a nova fazenda com o nome de Dom Mário, uma pessoa que realmente motiva, e que muitas vezes falava em suas homilias, que se ele realmente salvasse uma vida sequer, ele conseguiria realmente entender que valeu o esforço, valeu a pena. Luiz realmente está aí, sabe muito bem, a gente conviveu junto, então não foi uma vez só. Então, para mim, eu tenho a Fazenda da Esperança como um carisma, né, que me motiva, que incentiva cada vez mais a me aproximar do Jesus abandonado, para poder entender que eu sou limitado, sou falho, e que eu posso inspirar outras pessoas, né? Então, muito obrigado, Maurício, pelo seu tema. Cada vez mais, realmente, eu percebo o quanto eu aprendo, o quanto eu posso estar com o coração aberto para algo novo. Mais lembranças a Dona Carla, as crianças, viu, meu irmão? Mais unidos, Maurício. Um forte abraço. Boa noite a todos. Unidos. Boa noite. Obrigado, meu irmãozinho. Sempre unido aqui com a gente. Pronto, né, família? Então é isso, né? A gente agradece mais uma vez, como mencionou aí o Aleilson, né? Nosso tão querido Maurício, né? Que disponibilizou o seu tempo para construir com a gente esse momento de família. Ao Geve Salvador, estou com muita felicidade de Geve Salvador junto conosco, né? Nessa grande unidade. Vou participar, viu, Geve Salvador? Vamos dar um jeitinho aí no nosso texto. A gente pode fazer um momento que é o texto da gente nas quartas-feiras. Então, a gente pode também ver. E também, assim, lembrar também que o Berg, né, entrou, né, ele colocou, né, escrito aí Oh, minha senhora. que chegou um pouquinho atrasado, mas e está junto, né? Também o Berg também tem as suas reuniões. E quando foi mencionado aí uma coisa bem bacana também, da reunião que vai falar de Jesus abandonado justamente amanhã, coincidentemente, né, o Geve Lagarto vai falar amanhã do tema Jesus abandonado, né? Nosso irmão Igor também está conosco também, e amanhã também vai ser o tema Jesus abandonado, né? Às 16 horas também. Então, nesse momento, a gente agradece, né, a presença de todos mais uma vez, e confirmando sempre essa firmeza, sempre na palavra, que é aquela que nos mantém em pé, né? E Luiz vai fazer agora a consagração da noite, para poder a gente realmente sair com firmeza nessa noite, com essa sintonia com Jesus no meio. Então, né, mais uma vez agradecendo a Maurício, né? Muito obrigado pelo tema, né? Valeu mesmo, Maurício. E também agradecer também a presença de cada um de vocês, né? E hoje fez unidade com a gente, né? Então, vamos consagrar a noite, né? Com o Pai Nosso, Ave Maria, né? Para encerrar essa noite, né? Que foi muito bela. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor,
meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém, família. Boa noite. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigada a Boa todos. noite, gente. Marcelo Helenita. Boa noite, paz e bem, gente. Maurício. Abraço a todos aí, um bom fim de semana. E a galera da Bahia, meu abraço. Soteropolitano, hein? Amém. Agora vai Amém. nós, pessoal. Aguardamos vocês por aqui. Maurício, lembrança a Nelson e a Ferran. Diga que foi Jerônimo da Bahia, viu? Pode deixar. Obrigado pela amizade. Estive aí com você em 96. Eita! Visitei a fazenda por 10 dias que ficaram gravados na alma. 10 dias com Ferrães. Maravilha. Tchau, meu irmão. E a Evilásio também aqui abre. Diga que Jerônimo mandou aquele abraço. Tá certo. Somos vizinhos aqui. Joia, mano. Breve estarei aí quando passar essa onda, viu? Vai ser uma alegria receber. Vou visitar vocês. Tchau. Até mais. Boa noite, pessoal. Tchau, maninho. Tudo de bom. Valeu, Maurício. Um abraço, meu rei. Um abraço, seu Gerônimo. Saudade, meu irmão. Um abraço na terra a todos. Parabéns, viu, pelas reuniões que vocês estão conduzindo, pelos temas, está proporcionando esses momentos, viu? Contem com a nossa unidade aqui na Central GEV, para o que precisarem. Temos novidades chegando aí, viu? Semana que vem a gente manda para vocês. Tchau, Maurício. Manda. Valeu. Tchau, Raimundo. Tchau, Jerônimo. Deus abençoe, meu irmão. E nada vai nos Estou muito contente com vocês, viu? Gustavo é nosso. Falamos de vida. Tchau, Luciano. E de um Deus que tudo refaz. Boa noite, família. Somos esperança viva. Esperança viva. E nada vai nos separar. O amor de Deus. Esperança viva. Esperança viva, Nada vai nos separar do amor de Deus. Filha. Tchau, gente.